olhar um pouquinho nos olhos de vocês, quero dar um olhar, me conectar, me acalmar. É a minha primeira palestra, tá bom? Olá, prazer. Oi, tudo bem? Tudo bem? Oi, olá, tudo bem com você? Oi. Olá, oi, tudo bem? Todas estão me ouvindo bem? O meu tom de voz está alto? Claro? Oi? Oi, tudo bem? Obrigada. Bom, pessoal, meu nome é Liliane, eu me apresento como Lila e hoje eu estou aqui na condição de palestrante através do exemplo. Por que através do exemplo? Tudo que eu vou trazer aqui para vocês, dentro do contexto do planejamento financeiro familiar e pessoal, eu passei por. Eu não sou professora, eu não sou terapeuta, mas eu trago comigo toda uma experiência de vida e profissional. Eu ia deixar para falar de mim no final, mas eu estou me apresentando um pouquinho para poder me acalmar e começar a falar sobre o meu conteúdo. Então, deixa eu pegar aqui. Muito obrigada. Eu começo com essa frase, né? Sonhando além dos números. Para mim, planejamento financeiro significa pessoas. Pessoas antes de números. E essa frase, ela é muito importante. E antes de falar ela, eu vou falar sobre a palestra da Natália, sobre o autocuidado, né? Na verdade, a gente se cuida, primeiro o nosso cuidado e depois a gente planeja a nossa vida, né? Planejar e se cuidar, então, se cuidar e planejar, né? O autocuidado é para toda a vida. A vida toda. A vida toda. A vida, ela tem altos e baixos, né? Tem desafios financeiros e não financeiros. E a gente, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto filha, precisamos estar em primeiro lugar para que tudo corra bem. Então, o que a gente vai fazer hoje? Eu trouxe a minha colinha, porque como eu falei, eu não sou professora, eu trouxe a minha colinha ali para ver algumas coisas e não esquecer aquilo que eu gostaria de passar para vocês, que eu considero que é importante e para não esquecer. Eu estou aqui para incentivar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém aqui desenvolve o planejamento, ou vamos dizer, está acostumada com o planejamento financeiro dentro de casa, faz algum tipo de controle, usa algum tipo de ferramenta? Pode levantar a mão sempre. Só tem saída, tá bom? É um caminho que ele é bem possível, né? Se organizar é um caminho possível. Ele pode não ser fácil, como tudo na vida, porque a gente precisa querer muito, mas ele é possível, né? Então eu estou aqui para incentivar essa prática do cuidado financeiro e da participação ativa de nós mulheres no contexto familiar nas decisões financeiras, tá bom? E existem dois pilares que são muito importantes. Eu vou trazer dois pilares aqui. Eu já falei e vou repetir. Vida centrada. Nós, enquanto indivíduos, para depois a gente poder acolher nosso marido, nossos filhos, e
quem demais a gente quiser ao nosso lado. Então é assim, é a poesia da vida. É tudo aquilo que a gente sonha, aquilo que a gente quer pra gente mesmo, né? Como objetivo e como metas financeiras e não financeiras. Além disso, o outro pilar é o pilar do pragmatismo dos números. O que é o pragmatismo dos números? Número é número. Conta de mais e menos, não tem como fugir à regra. O número é uma coisa que ela é prática, é aquilo ou não é. Então assim, a gente, para construir um planejamento financeiro sólido, a gente tem que harmonizar, a gente tem que buscar a harmonia entre uma vida centrada e o pragmatismo dos números. Alguma dúvida aqui? Alguém quer perguntar alguma coisa? Vamos lá. Eu aqui tenho um roteirinho do que eu vou trazer, então quem ao longo da palestra tiver alguma dúvida, por favor, levantar a mão. E eu vou começar perguntando para vocês, e vou deixar ali 2 minutinhos para vocês, 2 segundinhos, para vocês refletirem. Quais são as 3 coisas mais importantes para você na vida? Pensem nisso. No final da minha palestra eu vou ter uma surpresinha e vocês vão ter a oportunidade, se vocês quiserem, de poder elaborar isso melhor em casa, com calma e com todo o tempo do mundo, tá bom? Quais são as 3 coisas mais importantes para você na vida? Quais são as 3 coisas que você gostaria que estivessem garantidas? É uma pergunta diferente. Ela parece igual, mas ela é diferente. Vocês conseguem perceber a diferença das perguntas? Alguém assim tem uma noção da primeira e da segunda? Da diferença delas basicamente? Alguém quer arriscar? Não? Então, uma, vamos dizer, como que eu volto aqui? Tá. Quais são as 3 coisas mais importantes? Vamos lá. Essa é a primeira. Na sua vida. Legal. Tá. Verdade. Preciso elaborar melhor a pergunta. Muito obrigada. Vou elaborar melhor. Saúde a gente não tem. Garantia a gente. Opa. Ok. Quem mais? Aqui você falou uma coisa super importante. Quem mais? Qualidade de vida. Você pode falar para mim um pouquinho mais o que representa para você qualidade de vida? Base de você estar bem com a sua família, com as outras pessoas que vivem com vocês, isso reflete muito e diz muito sobre vocês. Outro foco principal de a saúde mental, você tem uma saúde mental e o equilíbrio que você consegue. Eu acho que essas 2 coisas caminham para um
E agora eu estou me redescobrindo, me reinventando, assim, pedindo para Deus o direcionamento daquilo que Deus quer sobre a minha vida. Eu sei que o meu ministério na Casa do Senhor é trabalhar no ministério infantil com crianças, mas eu tenho uma parte muito forte dentro de mim, que é essa parte social e essa parte da conexão com pessoas, com histórias. E eu quero que através da minha vida, da minha experiência, do meu testemunho, agregar na vida de outras pessoas. Isso mesmo. Só que eu quero fazer algo que realmente agora seja da parte de Deus. O que Deus tem para mim. E eu acredito que. Mas é uma transição, né? Isso Mas isso que você faz é um recomeço. Vamos lá, pessoal. Como eu falei, a gente tem que, a gente tem que procurar harmonizar tudo isso: bem-estar físico, emocional, espiritual, financeiro. E nós, enquanto líderes da nossa própria vida, líderes, vamos dizer, de uma casa, né? A gente cuida dos filhos, a gente arruma, a gente busca na escola, a gente leva, a gente trabalha, às vezes a gente é empreendedora, e tudo isso junto, às vezes traz um esgotamento, um estresse, cansaço, vou querer jogar tudo pro ar, né? E é isso, não existe uma fórmula mágica. O que existem são ações que a gente pode fazer para equilibrar e harmonizar as nossas emoções, o nosso comportamento e aquilo que a gente vai planejar para a gente na nossa vida. Quem tem dificuldade de falar de dinheiro em casa? Com os maridos, com os companheiros, com filhos? Alguém tem? Ninguém tem? Sério? Tem? Tem? Eu achei que eu não tinha. Hoje eu sou divorciada. Eu achei que eu sabia falar. Mas eu acho que eu errei. Sabia? Não sabia. Sabia cair por água abaixo. Não sabia e puxa, podia ter sido muito diferente, né? Às vezes a gente acha que tá tudo bem, e só que as coisas elas estão intrínsecas, e quando elas não são faladas, acho que a Natália falou um pouquinho sobre isso, sei lá, a gente precisa colocar para fora aquilo que a gente tem dentro da gente, através do autoconhecimento, da confiança, né? E a gente precisa desafiar esses padrões, né? Então, por que a gente não pode falar sobre dinheiro? Qual é o problema de falar sobre dinheiro em casa? Falar sobre rendimentos, quanto ganha, quanto não ganha, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer com o dinheiro, ele é meu, ele é seu, ele é nosso, como a gente vai fazer essa divisão, quem paga mais, quem paga menos, quem vai pagar o restaurante hoje? Você ou eu? Você vai pagar, eu vou pagar do meu salário, você do seu? Não entendi, desculpa. Você acha? E está tudo certo. Não existe certo nem errado. Eu apenas trago uma perspectiva de reflexão, tá certo? É uma perspectiva, ok? Apenas de reflexão, tá certo? Nos valorizar é uma coisa muito importante, o autocuidado, né? A gente está sempre se valorizando e reconhecer e valorizar nossas contribuições, que são financeiras e não financeiras. Às vezes tem gente que opta por ficar em casa, cuidar dos filhos e todas as tarefas que envolvem cuidar de uma casa, e está tudo certo. Só que essa condição, ela não pode, eu não posso usar esse termo, né? Se
estiver desconfortável para alguém, se isso for um motivo de desconforto, o ideal é que a gente coloque esse sentimento, identificando esse sentimento e essa emoção. O importante é a gente ter essa conversa com nossos parceiros e falar sobre isso abertamente, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então, incentivando essa comunicação ativa e transparente, elas são essenciais para a gente construir um futuro sólido dentro de casa, ok? Gente, eu estou trazendo uma perspectiva e é o que eu vou repetir, tá bom? Isso eu não vim. Eu, quando falo sobre o tema, às vezes eu posso parecer um pouquinho enfática, tá certo? Mas em momento, eu sou uma pessoa absolutamente sensível. Então, se você fala qualquer coisa, daqui a pouco eu estou chorando. Eu entendo o que você falou sobre. Se a gente começar a bater papo, daqui a pouco eu estou chorando. Então, assim, não estou impondo nada, tá bom? Estou aqui só para trazer uma perspectiva e a minha experiência de vida. Então, se em algum momento eu falei alguma coisa que possa não ter parecido interessante, eu peço desculpas, eu não estou aqui para isso, tá bom? Eu só estou aqui para trazer uma reflexão. E tá ali, olha. No começo da palestra eu escrevi sonhos antes de números, né? Então, quando a gente compartilha as nossas preocupações, os nossos sonhos, os nossos objetivos, a gente cria uma conexão, a gente cria uma ponte mais profunda de conexão mútua, tá certo? Para ambas as partes, tanto para você quanto para o seu marido. Fortalecendo assim, né, o relacionamento para a tomada de decisões mais inteligentes e alinhadas com os valores e objetivos financeiros. Nessa busca pelo planejamento financeiro, o importante é a gente estar sempre lendo alguma coisa, buscando informação. Não existe uma fórmula mágica, mas existe, o que eu estou trazendo aqui hoje é a base de um planejamento financeiro sólido, construído em rocha. O que eu vou trazer, se for seguido o passo a passo, vocês vão estar construindo um planejamento sólido, financeiro sólido. Se for o caso de bater um papo sobre o tema em casa, escolha o momento certo para fazer isso. Um momento em que todo mundo está relaxado, sem preocupação, que seja uma conversa gostosa, descontraída, que seja um vinho, um copo, um chá, uma água, tá certo? Para que seja uma conversa de união e não de afastamento. Como eu falei, estabelecer metas, objetivos, sonhos, falar sobre os seus sonhos individuais. Meu amor, meu querido, eu chamava o meu ex-marido de lindo, eu tenho esse sonho, eu gostaria de realizar isso. Como que a gente vai fazer isso? E você? É uma escutativa, é uma troca. Você fala, ele ouve você, você conta sobre as suas emoções, depois ele fala, você escuta, ele fala sobre as emoções. Não é uma coisa simples, né? Quem tem facilidade de expressar emoção aqui? Tem? Alguém mais? Tá no cabelo? Não? Então, praticar isso, gente, é importante.
Reconhecer as nossas emoções e dar nome a elas é fundamental. No caso aqui, eu estou falando de planejamento financeiro, mas isso é para a vida. Não tem nada a ver com planejamento. Só que vamos supor que teve um estresse ali por alguma coisa. Você fez tal coisa, gastou onde não devia. Fez o que eu falei para não gastar no cartão de crédito. Pode ter sido mulher ou homem, né? Reconheça que emoção é aquela, o que te trouxe de dor, de sentimento, de raiva, de angústia, de insegurança, certo? Então, falar sobre os sonhos, né? Compartilhar o seu individual e os incomuns. Pode ser viajar, frequentar um restaurante diferente, pagar dívidas, né? Como a gente desenvolve tudo isso, né? Como a gente desenvolve esse pensamento e iniciamos toda essa jornada dentro de casa. Eu vou contar agora o próximo slide. Eu vou para o próximo slide e depois eu volto. Vou para esse e depois eu volto. Como a gente faz tudo isso? Saindo da nossa zona de conforto. Se hoje eu estou aqui falando com vocês, é porque eu tive que sair da minha zona de conforto. O que quer dizer isso? Imagina que tudo sai de dentro para fora. As nossas emoções, elas vêm de dentro e vão para fora. Eu não sei se dá para ver no slide, porque eu coloco a luzinha. No meio? Obrigada. Ó, dá para ver aqui, ó, que tem um círculozinho, depois aqui e depois o de fora? Sim. Então, a zona de conforto é o lugar onde a gente está mais aquecidinho, está mais calmo, está mais protegido, né? É um lugar onde não tem risco nenhum, né? E está tudo bem. Quem quiser ficar, está tudo certo. Não tem. Eu, um dia, há 35 ou 30 anos atrás, eu estou com 55 menos 20, eu sabia que eu queria estar aqui, há 35 anos atrás, eu sabia que eu queria estar aqui onde eu estou hoje, ok? As circunstâncias da vida não me permitem, assim, não foi esse o caminho que a vida me levou, mas hoje eu estou aqui, ok? Então eu precisei passar por todo esse processo, sair da minha zona do medo. Eu fui convidada para essa palestra há um mês e pouco. Quando a Ana me ligou, eu falei, putz, sério? Tá bom, eu preciso sair da minha zona de conforto e do medo. Medo. Minha mãe está tremendo, tá? Mas poder olhar nos olhos de vocês, vocês são o meu agente motivador. Vocês me motivam a estar aqui. Então, eu estou superando essa zona do medo de mudar, da minha crença, da minha incapacidade. Não sou professora, mas eu estou dedicando o meu melhor. Neste momento, eu estou entregando para vocês os meus 100%. Eu desenvolvi essa palestra com muito carinho, com muito amor, para que eu pudesse flutuar em breve. Depois tem a zona da aprendizagem. Eu estou aprendendo aqui, gente.
Vocês estão me dando a oportunidade de praticar e aprender. Então eu sou muito grato. Talvez vocês não saibam o quanto, mas eu sou muito grato. E depois vem ali o sucesso total. Então se eu praticar, eu vou ter êxito nesse novo momento de vida meu, e que depois eu conto um pouquinho para vocês. Então assim, eu escrevi lá, compartilhar a história que eu tive com a Judite. O que significa isso? Eu tinha uma amiga, mas ela falava que era a coisa mais linda, ela chamava a atenção de todo mundo para ela. Eu tinha 20 anos e eu me abafava, eu me encolhia e eu dizia, eu não quero esse lugar para mim. O que é que eu vou fazer para sair deste lugar? E aí, obviamente, né, eu falei, tiveram coisas na vida e que me levaram para outro, né, para outro caminho, mas eu já estou aqui, realizando um sonho, um desejo, uma nova oportunidade e um recomeço de vida. Eu vou voltar para cá e vou dizer que eu quero lembrar que essa jornada do planejamento financeiro, ele reconhece coisas que são muito importantes, né? E eu já disse para vocês, eu vou entrar já na parte prática de tudo isso. As melhores coisas da vida não estão associadas ao dinheiro. Não estão associadas ao dinheiro. Não sei seu nome? Daiane? Daiana. A primeira coisa que a Daiana falou foi saúde. O que você falou? Estado físico e emocional, não foi? Bem? Família, amor. Então, vocês veem que as primeiras coisas. Só que a gente não pode negar, gente. Todo mundo, assim, a gente precisa de dinheiro. A maior parte das coisas na vida estão associadas ao dinheiro. Né? Então, assim, ele é um facilitador, ele é uma ferramenta e não um fim em si mesmo. Alguém me entende quando eu falo que ele é uma ferramenta e não um fim em si mesmo? O dinheiro pelo dinheiro? O que adianta? De novo, por exemplo, pessoal. Trabalhar, ter tudo de melhor. Tudo. Eu tive, tá? Mas eu estou aqui para falar de mim. Eu não só tive um burnout, como eu tive câncer. Um segundo câncer. Deus me falou, baixa a frequência. Acho que eu não ouvi, ele resolveu me dar mais um novo câncer. Né? Então assim, ok. Vamos lá, vamos ressignificar, certo? Vamos ressignificar. Então, o dinheiro, ele, como fim, dinheiro pelo dinheiro, vou trabalhar, a gente fica louca. Mas também, a gente sair gastando como se não houvesse amanhã, talvez não seja tão saudável, não seja uma prática. O bacana é a gente poder harmonizar esses dois elementos. Então, eu falei sobre a zona de conforto e perguntei, né? Quem domina quem? O dinheiro domina você ou você que domina o dinheiro? E quando você domina o dinheiro, você determina para onde ele vai. Como? Através dos seus sonhos, através dos seus objetivos, através daquilo que faz sentido você compartilhar com a sua família, né? Dos momentos de lazer que vocês querem passar juntos. Sim? Faz sentido? Está fazendo sentido, pessoal? Sim. Então, a vida acontece fora da nossa zona de conforto. Não é um passe mágico, mas a magia acontece lá fora, tá bom? Aqui está um pouco repetitivo, né? Então,
Quando a gente pensa em sonho, né? Eu vou dar o exemplo, vamos dizer, eu tenho um sonho. O meu sonho é viajar para uma ilha no Caribe e ficar deitada ao sol. Gostosinho. Hoje eu estou divorciada, mas com um namorado. E passar uma semana despreocupada financeiramente, tá tudo em equilíbrio, tá tudo jóia, eu posso aproveitar a vida. É isso que vai me mover para eu tomar decisões mais assertivas financeiramente e conquistar esse meu objetivo. É como uma chama acesa. Então, a gente, para poder alcançar alguma coisa, a gente precisa estabelecer metas e objetivos, certo? Propósito. O importante é que eles também estejam alinhados com o seu propósito de vida. Não adianta você fazer para agradar o seu marido, para dizer para o seu cunhado, para sua tia, para sua sogra, para sua mãe que você está vivendo um estilo de vida. Ele é bom quando ele está alinhado ao seu propósito de vida. Já falei sobre a escutativa, né, que ela é bastante importante entre os parceiros, os filhos, de forma honesta. E agora eu vou mostrar para vocês como a gente estabelece de forma efetiva qualquer objetivo ou sonho que a gente tenha. Então, o próximo slide ele é muito interessante. Se vocês quiserem fazer a anotação, apesar de que depois eu vou dar dois exemplos bem concretos, tá bom? Você pode fazer isso num papel, sulfite, sozinha, acompanhada. Isso fica a seu critério, num momento individual ou em família, por que não, né? E escrever aquilo que você gostaria de alcançar. Isso se chama formalização de sonhos. Como que a gente formaliza um sonho, pessoal? Então, o que eu pretendo fazer? O que eu quero fazer? Aonde eu quero chegar? O que eu quero alcançar? Né? Qual é a minha intenção? Primeiro, quero viajar para o Caribe. Com quem? O que eu vou fazer? Por quê? Aonde? Quando? Então, eu quero viajar para o Caribe porque eu quero desfrutar do sol embaixo de um telone, não sei, né? Daqui no final de 2024, porque isso vai me trazer assim uma satisfação, é um desejo que eu tenho maluco. Tá bom, muito bom, mas agora vamos pôr o pezinho na realidade. Quanto ele custa, ok? De quanto em quanto tempo eu vou querer viajar? Isso cabe no meu bolso? Eu posso querer fazer uma vez por ano? Uma vez a cada 2 anos? Uma vez a cada 5? Uma vez por semana? Não dá, né? Porque senão você não curte nem a semana. Uma vez por mês? Como que eu vou fazer isso? Entender quanto custa. Como medir isso? Através de uma planilha, através de um aplicativo, através de um bloquinho de notas. Eu consigo, cabe no meu orçamento familiar? Todas essas são perguntas que a gente precisa fazer para entender se é possível ou não. Porque se a gente tem um sonho e que ele não é
e que não é atingível, o que vem? É gostoso se frustrar? Não, né? Não é bom. Eu nem gosto, não. Eu já coloquei algumas metas e não foram possíveis. Ok, fui trabalhar a frustração. Paciência. É o que temos para hoje. Eu podia talvez ter sido menos arrojada. Podia ter pensado um pouquinho melhor. Né? Ali ele é relevante porque ele vai me trazer uma satisfação pessoal, né? E ali quando que eu vou realizar. Deu para entender? Alguém tem aqui? Eu vou dar um exemplo bem prático aqui agora. Olha lá. Realizar, ele está muito detalhado. Quanto mais detalhado, melhor. Realizar uma viagem para o Japão até o final de 2025, visitando Tóquio, Hiroshima, incluindo experiências culturais autênticas, como participar de uma cerimônia do chá, explorar os templos históricos, enquanto mantém meu orçamento planejado e documentado em cada momento para criar uma... Na verdade, aqui não está ruim esse meu slide. Mantendo um orçamento planejado, ou seja, importante isso que eu escrevi. Me planejei para gastar tanto. Vamos procurar não. Manter o orçamento dentro do planejado. Porque se o imprevisto acontecer, às vezes você pode vai estudar cartão, vai acontecer e é isso aí, a gente depois tem que correr atrás. E documentar cada momento para criar memórias duradouras. Um outro que eu adoro, que eu vou falar, que foi do mercado da lingerie. Eu trabalhei mais de 20 anos no mercado de lingerie, aí eu falei, vou trazer esse exemplo para não ficar, né? Então, mais um exemplo ali bem específico, bem detalhado de como se constrói um objetivo financeiro. Ok? Esses dois objetivos são objetivos financeiros. Ok? Ali fala de quanto eu quero faturar, em quanto tempo eu quero alcançar, quais as pessoas eu quero atingir. Então, isso é para demonstrar como é importante ter esse detalhamento nos sonhos, tá? Então, por que a importância de tudo isso, né? Porque a gente estabelecer metas financeiras realistas e alcançáveis, para a gente manter o foco e a direção. Porque se a gente coloca alguma coisa que está muito além daquilo que a gente pode alcançar, a gente se frustra, né? Porque a gente continua motivado a economizar. A gente, né, se motiva a economizar. E a gente gerencia a expectativa dentro do processo financeiro, né? A gente fazer tudo isso, a gente cria hábitos saudáveis de um planejamento, tá certo? Economizar é uma prática bacana. Eu estou praticando pra caramba isso. Caramba! Eu não consegui alcançar algumas metas porque eu gastei. Não queria ter gasto. Gastei. Controlar os gastos. Fora isso, eu ficava estressada financeiramente. Porque eu queria atingir um negócio, me trazia estresse financeiro porque eu tinha gasto com outras coisas, eu saí do foco, perdi a direção, e aí você perde o controle e a segurança. Então, quando você tem um planejamento, você toma decisões de maneira informada. Olha, quando você for comprar alguma coisa, você tem que lembrar que você está abrindo mão de outra. Tá, e aquela viagem lá que eu falei que eu queria e estou gastando com isso. Como é que vai ser? Né? E cada coisa que você deixar de comprar para poder realizar um sonho, celebrar essa conquista. Não comprei, não gastei, não fiz, porque eu tenho um objetivo maior do que esse.
lá. Colocando, como é que eu estou de horário, Cláudio? Alguém? Quanto? Tá. Vamos lá. Como se faz um controle financeiro? Nós temos um orçamento. O que é o orçamento? O orçamento são todas as despesas e todas as receitas individuais ou familiares. Hoje nós estamos falando dentro do contexto familiar, certo? Mas o mesmo exemplo que serve para o contexto familiar serve para a gente individualmente, tá certo? Receitas é tudo aquilo que entra no nosso bolso. Salário, bônus, vale refeição, renda de aluguel, tudo isso são entradas. Despesas, tudo que sai do nosso bolso. Água, luz, aluguel, condomínio, educação dos filhos, vestuário, lazer, tudo que sai. Gente, eu estou falando assim de uma forma rápida, mas se alguém quiser um pouco mais de detalhe, por favor, me fala, tá bom? Se vocês quiserem que eu aprofunde um pouquinho, existem as despesas que elas são variáveis e as despesas que são fixas. Todo mundo entende o que são despesas variáveis e despesas fixas? As despesas fixas são todas aquelas que ela tem um valor, por exemplo, anual, comprometidas e que são iguais o ano inteiro, por exemplo. A cada ano ela se atualiza. Então, o aluguel, a prestação de um carro você pode ter feito, vamos dizer que você fez um valor fixo. Vamos lá, me ajuda, valor do IPTU, tudo isso é valor fixo. Variável, alimentação, alimentação é variável, os seus passeios, nossos passeios, remédio, medicação, o que mais? Tudo isso são despesas variáveis, tá certo? Então, o objetivo é garantir que tudo que entra e tudo que sai, que o saldo seja positivo ou igual. Só que a gente sabe que a realidade nem sempre é essa. Ok? Então, chegou a hora da gente falar e quando o saldo é negativo. Dói, né? Vou abrir meu coração e dar um testemunho. Muitas pessoas me perguntam quando eu começo a falar sobre planejamento financeiro pessoal, se eu já estive em dívidas. Nunca tive dívida. Dívida ruim? Não. Dívida boa, sim. O que é dívida ruim? Dívida ruim é aquela que não cabia no meu bolso e que eu não podia pagar. Eu fiz um compromisso maior do que eu podia financeiramente. Mas eu só não tive a dívida que não é tão boa e não tão saudável. A gente não se endivida porque a gente quer, mas eu não tive pela educação que eu recebi dos meus pais. Ok? Que isso é uma história que eu poderia contar. Meus pais já passaram por dificuldades financeiras e eles trouxeram toda essa educação para dentro de casa. Então, nós tivemos a oportunidade de não passar por aquilo que eles passaram. Dívidas eu nunca tive, mas dívida boa, um monte. Que me fazia ficar às vezes sem dormir, muito. Então, assim, eu falo com propriedade, tá bom, gente? Se eu já ficava preocupada com os compromissos que eu tinha, que eu podia pagar, mas que às vezes eu precisava ir lá falar com o meu fornecedor, ai, apertou, não vou conseguir pagar, dá para você me dar um prazo, né?
E por conta da minha honestidade de chegar e conversar com os meus credores, eu sempre tive crédito. Tá certo? Então, quando o saldo não é positivo, é hora da gente reavaliar o que a gente está gastando ou aumentar a nossa renda. Trabalho extra, enfim, tá? Lembrando que o orçamento, né, que acompanha, o orçamento ele não é fixo. O que eu quero dizer com isso? Coisas inesperadas acontecem. E o ideal é que a gente esteja preparado para o imprevisto. Seria bom. Você me olha com uma carinha. Ai, adorei seu sorriso. Muito obrigada. De verdade, sério. Obrigada. Obrigada por esse sorriso. Então, se as coisas não estão boas, a gente precisa ajustar. E aí que vem as conversas difíceis, né? Porque falar quando a gente está apertado, cara, que coisa difícil, como é ruim, como é duro. É duro, mas é necessário, ok? E o orçamento é a ferramenta que traz essa clareza pra gente. É através do orçamento que a gente vai entender tudo que entra, tudo que sai e qual é a nossa situação do momento. Ninguém se endivida porque quer. O importante é a gente manter a boa fé e o compromisso de resolver a situação da melhor maneira possível. Desafio é difícil, né? Encarar as dívidas é difícil, mas com honestidade e determinação a gente resolve. E aí consegue recuperar a situação. Tem que fazer o passo a passo. E a minha sugestão, é chato, né, a gente ficar recebendo ligação do credor, né? Eu, assim, já participei de algumas, já estive presente ao lado de pessoas que estão ali. É difícil, mas dá para resolver. Boa parte dessas situações dá para resolver. Basta uma boa orientação, procurem um profissional, uma ajuda, se for o caso, que na maior parte é possível resolver. Estratégias para a gente reduzir a dívida. Você equilibrando o seu orçamento, você tendo noção de onde o dinheiro, como o dinheiro entra e como o dinheiro sai, você consegue saber quanto, não importa se é 100, se é 200, se é 300, se é 400, você pode economizar para pagar uma dívida. Isso é um passo, tá? Então, criar um planejamento, mas para isso precisa ter clareza do orçamento. Por favor, evitar contrair novas dívidas. Já está com dívida, contrair dívida sobre dívida, o buraco é mais embaixo, você não vai conseguir sair e vai ficando cada vez mais difícil, tá? Fazer um inventário das dívidas. O que significa isso, pessoal? Fazer um inventário. Pegar o nome da dívida. Por exemplo, cartão de crédito rotativo. Escrever lá o nome da dívida, qual é o saldo devedor, quantas parcelas faltam e os juros dessas parcelas, tá? São 4, 5, vários tipos de dívida, relacionar todas, ok? Eu vou passar para esse item verde aqui, considerar uma consolidação de dívidas, porque se são várias, às vezes você mesmo pode se perder. Uma tem juros mais altos, outra tem juros mais baixos. O ideal é você analisar uma por uma e entender se vale a pena juntar tudo em uma e fazer com que o valor desta consolidação que caiba no seu orçamento, e assim você vai estar resolvendo várias ao mesmo tempo. Deu para ficar claro isso? Deu para entender? Deu? Tá. E
Negociar com os credores, mostrar boa fé e falar, cara, estou fazendo um planejamento, estou me organizando e vou pagar. Só que quando você chega para falar com o credor, se você for dar uma proposta para ele, cumpra. Porque se você fizer esse acordo e depois não cumprir, não vai dar bom, não vai ser legal. Porque ele vai falar, putz, ela se comprometeu e não conseguiu. Então, quando você for e você tiver a liderança daquilo que está te entrando, está saindo, que você colocou um valor que dá para pagar dentro do seu orçamento, você vai chegar lá toda empoderada. Olha, isso aqui é o meu planejamento de pagamento, eu tenho certeza que vai caber no meu orçamento e eu vou pagar para vocês com segurança. Ele vai ficar feliz de receber e você é aliviada de poder estar pagando, tá bom? Priorizem as dívidas com juros mais altos. Quais são as dívidas com juros mais altos? Cartão de crédito rotativo, cheque especial, financiamento de compras e adiantamento de dinheiro. Trabalhar com alguma corretora financeira de seguro que te adianta o dinheiro e depois você paga. Tem muitas empresas que fazem isso. E o importante é entender os termos e as condições de qualquer dívida antes de assumi-las e procurar alternativas sempre que possível para evitar as taxas de juros excessivas. Dívidas de juros baixos, baixos ou fixos, financiamento de veículo, hipoteca, habilitação, empréstimos estudantis, tem um dos juros mais baixos, financiamento de automóveis, às vezes vocês fazem isso com juros fixos, empréstimos com garantia, então vamos supor que você foi no banco, pediu a garantia, você pediu um empréstimo, se você tem uma casa, um carro, algum bem para colocar em garantia, normalmente os juros são mais baixos, empréstimos pessoais também, normalmente com garantias mais baixas, tá bom? Dívidas prioritárias, o que são as dívidas prioritárias? Impostos atrasados, água, luz, IPTU, IPVA, tem cá, apesar de que IPTU dá para negar, não é tão prioritário não. Eu vou corrigir aqui também, mas o IPTU não está, acho que bem colocado aqui não. Contas médicas, prioritárias, porque a gente pode acabar perdendo o seguro de saúde, se a gente tiver, enfim. Dívidas com fornecedores de serviços essenciais, água, luz, gás, empréstimos com fiador. Essa talvez seja uma das mais difíceis, tá bom? Então, priorizem. Dívidas com condomínio também. Podem querer te despejar. Então, também a gente precisa ficar atento, tá? Então é importante priorizar essas dívidas para evitar as consequências graves, como as penalidades financeiras, processos legais ou perdas de ativos, tá bom? Aqui eu não vou. Então, pessoal, identificar e eliminar dívidas de forma eficiente requer planejamento, disciplina e foco. Priorize as dívidas de juros altos, com perseverança e comprometimento é possível reduzir e eliminar sua dívida e construir um futuro sólido e próspero. E minha última colocação aqui hoje, muito se fala sobre investimentos. Hoje está na moda, está na onda, todo mundo quer, se ouve muito, eu vou investir na XP, cripto,
Como eu não invisto, eu não sei nem os nomes das moedas virtuais. Só que assim, a gente pode fazer investimento, né? Aliás, os nossos, eu digo, são planos de investimentos. Porque se eu não tiver um objetivo concreto, eu não sei aonde eu devo investir. Então, vamos supor que eu decidi viajar em 2025 e eu quero aplicar todo esse dinheiro que eu estou guardando para investir. Se eu não souber quando eu quero fazer, como eu quero fazer, você não vai saber que tipo de aplicação você vai fazer, ok? Então, se eu escrevi uma frase, quando a gente mantém a vida no centro das nossas escolhas, estamos construindo o futuro na prova, mas também uma vida plena e significativa para todos os membros. Não, mas quando os objetivos estão bem estabelecidos, eles são o alicerce para um planejamento sólido e eficaz. Então, se você tem um objetivo, você sabe quando você quer ir, você sabe para onde direcionar a sua aplicação para que ela vença no prazo. Enquanto você está fazendo uma poupança, se isso couber dentro do seu orçamento, o seu dinheiro vai estar muito bem direcionado, com foco e com um objetivo ali importante para ser realizado, tá bom? Então, muito obrigada pelo tempo de vocês. Foi um prazer estar aqui. E se alguém tiver alguma dúvida, por favor. Mas eu tenho algumas coisas que eu trouxe. Deixa eu... Boa. Eu ia contar um pouquinho da história, vai ficar para outro dia. Esses são os meus filhos, né? E essa frase ela é muito significativa. Há 2 anos eu estava em depressão, eu saí de um câncer e hoje eu pedi a Deus, então eu estou na casa de Deus. Calma. Provavelmente Deus quis me dar um recado para mim ter mais humildade de alguma maneira. Eu sempre me achei uma pessoa humilde, mas Deus quis demonstrar que aquela humildade não era o suficiente. Então, se eu estou aqui hoje, eu tinha perdido as esperanças. Então, se eu estou aqui na casa de Deus, eu agradeço pela oportunidade, por vocês terem me ouvido. O dia 18, na minha religião, que é o dia de hoje, representa vida. Este mês é um mês do meu aniversário e eu quero presentear vocês com 3 pequenos presentes. Aqui está o meu QR Code. Aqui tem um e-book para vocês baixarem e escreverem sobre os sonhos de vocês, sobre as vontades, sobre os desejos e sobre o que vocês querem conquistar em família e individual, ok? Este aqui, no e-book, no final do e-book, tem um link para uma planilha de um plano de contas. O que é esse plano de contas? É tudo que você pode contemplar nas suas despesas ali, né? Todas as nomenclaturas, todas as categorias e itens possíveis dentro de um planejamento financeiro pessoal. Obviamente que cada família, cada pessoa tem a sua identidade e o seu plano de contas. Tá, então o primeiro é do WhatsApp e o segundo é do e-book. E o link da planilha está no segundo. No primeiro,
eu estou disponibilizando também gratuitamente para as 3 primeiras pessoas que me chamarem uma consultoria gratuita, ok? Então ali eu vou responder para vocês logo em seguida, quando eu receber a chamada, eu vou pedir para vocês preencherem ali o formulário e eu vou ligar para vocês para a gente marcar